Bom dia, quer dizer, chamar bom dia a um dia como este. Eu estou em Biana do Castelo outra vez e confesso que queria mostrar um dia diferente. Bom, antes de mais, é sexta-feira, coragem! Já só faltam umas horas de trabalho para ir para a Borga, não é? Bem, então isto é assim. Eu tinha reservado o dia de hoje, vim para aqui trabalhar e tinha reservado o dia de hoje para mostrar esta beleza que é a paisagem aqui do Monte de Santa Luzia em Viana do Castelo. Aqui é a pousada, aqui à minha frente está o Templo de Santa Luzia e ali para baixo é uma vista brutal sobre o mar desta zona. Eu tinha pensado fazer um bocado de inveja ao pessoal, focar aqui estas belezas maravilhosas, só que entretanto é o que você vê, não é? Levantou-se no voeiro. Isto muda muito rapidamente, ainda há bocadinho quando eu estava a olhar para baixo conseguia-se ver tudo e mais alguma coisa e de um momento para o outro apareceu este nevoeiro, que é típico aqui na zona aliás, e olha, estragou o dia, estragou a paisagem também. Bom, mas não estragou a cor do dinheiro. Eu julgo que está tudo bem com som e imagem, não é? Parece-me que sim, pelo menos ontem também já não houve problema nenhum. Então vamos lá à agenda de hoje, que é uma agenda longa. Deixe-me só ir aqui recuperar a imagem. Bom, então é assim. Por onde é que vamos começar? Antes de mais, porque lembra-se daquela história que nós falámos aqui nos últimos 4 meses, por 2 vezes, sobre o Estado português não cumprir decisões de tribunais. Isto tem a ver com a autoridade tributária e com a importação de carros usados, em que a autoridade tributária anda há anos a dizer que quando se importa um carro importado, aliás, quando se traz um carro de fora, ao pagar os impostos, paga tudo menos a depreciação do carro. E, portanto, o imposto tinha que refletir isto. Bom, houve alguém que chateou, pôs o Estado português em tribunal e ganhou. Bom, mas o fisco continua relutante em devolver o dinheiro que o senhor pagou. E houve um segundo caso. Acabou da mesma maneira. Os tribunais mandaram corrigir a interpretação que a autoridade tributária faz do assunto. Bom, mas relutantemente estas coisas vão-se arrastando. Até que alguém se chateou. E esta semana ficámos a saber que a União Europeia, Bruxelas, determinou que Portugal tem mesmo que fazer este tipo de correção. Bom, é escusado dizer bem feita, porque isto é mais do que bem feita. Isto é uma vergonha, não é? A teimosia, não é, das autoridades é insistir num erro. Repare, não é um erro de interpretação do Zé Maria Pincel, não é do Camilo Lourenço, não é de qualquer tipo que não quer pagar impostos. É dos tribunais. E, portanto, um Estado de Direito é aquele que se sujeita às decisões dos tribunais e à lei. Bem, segundo ponto. Portugal só me segue no turismo. Fantástico. Pelo 3º ano consecutivo. Já percebeu, isto está um bocado feio. Eu apanhei uma constipação na semana passada ao fazer a cor do dinheiro na rua e descobri que vou apanhar outra vez. Bom, o World Travel Awards, Best Travel Awards, Portugal pelo 3º ano consecutivo é o melhor destino do mundo para turismo. Não podemos senão estar felizes com isto e realçar uma coisa que costumo dizer frequentemente, que é, se há área onde se trabalhou bem nos últimos anos, e eu digo o país como um todo, não apenas 1, 2 ou 3, é a área do turismo, onde funcionou uma espécie de acordo de regime entre os vários partidos que passaram pelo poder nos últimos 10, 15 anos para mudar isto no turismo. Imagina o que era se nós, noutras áreas, na saúde, na segurança social, na educação, na justiça, nós pudéssemos ter um acordo de regime. Seguramente você viveria neste momento no melhor país da Europa. Está a ver? Agora, um alerta. Há zonas e conceitos de turismo em Portugal que estão a ficar esgotados. Ou seja, a pressão que se está a pôr é uma pressão que pode estragar precisamente estes awards que nós vamos recebendo. E este é o 3º ano consecutivo. A estar atento, particularmente nas grandes cidades. Ponto seguinte. Parece que o novo banco vai mesmo precisar de... Não, precisar de dinheiro já sabíamos que vai precisar e já sabíamos também que quem comprou vai mesmo aproveitar aquele dinheirinho colocado de parte, 3,89 mil milhões de euros, para sanear o banco. Portanto, já sabíamos que o banco vai precisar de dinheiro.
ao que tudo indica, vão ser mesmo os tais 700 milhões ou próximo disso em 2019. Portanto, eu digo isto com um sorriso, mas não tem piada nenhuma, porque você, eu e mais uma série de pessoas vão pagar isto, não é? Aqueles que pagam impostos vão pagar isto. Último ponto. Carlos Santos Silva, que está a ser ouvido no âmbito do processo Marquês. Nós não podemos ficar senão surpreendidos com as maravilhas que vão sendo conhecidas em tribunal, além daquelas que já ouvimos nos últimos anos em matéria de escutas, que foram feitas José Sócrates e companhia. Desculpe lá, isto está mesmo um bocado feio. Então, não é que ficámos a saber nos últimos dias que o empresário Carlos Santos Silva tem um cofre em casa onde tinha 200 mil euros para pagar a facilitadoras. Você, justamente desse lado, a esta hora deve estar... Bom, primeiro deve ter soltado uma gargalhada, o que é natural. E segundo, deve estar a perguntar, mas o que é isso de facilitadores? Bem, em linguagem de negócios, facilitadores são aquelas pessoas que, como o próprio verbo indica, facilitam negócios. Eu não sei só se no grupo dos facilitadores estava só gente ligada aos negócios ou se era malta da fauna política. Mas enfim, você que está desse lado, adivinhe, ok? Eu não posso dizer aqui certas coisas, senão ainda levo um processo em cima. Bom, então vamos lá, a agenda de hoje. Eu tinha-lhe prometido falar do Serviço Nacional de Saúde, do SNS, que é aquilo que eu vou precisar depois desta constipação que vou apanhar aqui. Bom, então, mas antes do SNS, vou pegar numa história que está na manchete do meu jornal hoje, que é impasse no orçamento. Ou seja, nós já sabemos disto há semanas. Mário Centeno, Ministro das Finanças, está a ser torpedeado, literalmente torpedeado, dentro do Governo e fora do Governo. Fora do Governo por todos quantos são críticos. E pelas forças sindicais que já perceberam que o rei vai nu e agora soltaram os cães. Os partidos soltaram os cães. Não é? E, portanto, daí as greves que você já começou a ver e aquelas que vai ver também no futuro. Mas, escusam de estar aí às gargalhadas por causa daquilo que eu disse, os facilitadores, está bem? Tirem lá as conclusões que quiserem. Bem, então, Centeno está a ser pressionado de fora e está a ser pressionado por dentro. Eu quero pedir-lhe para estar muito atento àquilo que nós falámos ontem, sobre a manchete do Público, que era o conflito aberto e declarado entre o Ministro Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, e Mário Centeno, que já tinha aflorado 2 dias antes com a história também, ontem foi com a história dos polícias. 2 dias antes tinha sido por causa da história da GNR. Bom, eu quero que você fixe bem este momento, porque aquilo que aconteceu foi uma fuga deliberada de informação dentro do Governo para colocar em causa Mário Centeno. Eu estou surpreendido com isso? Não. Você também não está, se vê a cor do dinheiro, porque nós andamos a falar disto há meses já, do mal-estar. E não era mal-estar entre ministros e Centeno, é mal-estar entre Centeno e o próprio Primeiro-Ministro. Você perguntará, então, mas porquê é que isto acontece agora? Olha, é muito simples. É que abriu mesmo a caça ao Centeno, que é o título do meu artigo do Jornal de Negócios há uma semana. Abriu a caça ao Centeno. Toda a gente percebeu que Centeno caiu em desgraça. Dentro do Governo e fora do Governo. Toda a gente já percebeu que o Primeiro-Ministro tirou o tapete a Mário Centeno. E quando um Primeiro-Ministro tira o tapete ao Ministro das Finanças, já vimos isto acontecer com Miguel Cadilho, com Miguel Beleza, com Braga de Macedo, talvez ministros que eu já conheci. Bom, Sousa Franco não foi bem a mesma situação. Nós já vimos isto acontecer. E, portanto, quando estas coisas sucedem, é o fim de qualquer Ministro das Finanças. Pode ter o nome que quiser, ser o melhor professor, o tipo com melhores avaliações, o que você quiser. Um Ministro das Finanças vai ao fundo a partir do momento em que o Primeiro-Ministro tira o tapete. Ora, este já tirou ao Ministro das Finanças. E por isso é que eu acho que Centeno cometeu um erro grave ao ter ficado no Governo. Eu sei, você diz, pois é, mas já reparou, se ele não fizer estes últimos fretes ao Costa, ele não lhe arranja um tacho, giro. E Mário Centeno está neste momento à procura de tacho. Não tenha mais pequena dúvida. Ele quer o tacho da sua vida. Era para ser em Bruxelas, já não vai ser. Ele inebriou-se com esta história toda dos últimos anos. Era para ser o FMI. Daqui a pouco
A vida de Mário Centeno vai ser, era para ser. Há um que resta, ao que tudo indica aí à virada da esquina. Pode haver outros depois, que é o do Banco de Portugal. E, portanto, estes fretes são necessários para Centeno chegar ao Banco de Portugal. Acho que vai correr mal. Mas pronto. Segundo ponto. Bom, vamos lá então ao SNS. Mas eu quero começar a história do SNS, para além dessa desgraça toda que está aqui, que tenho aqui pela frente, você pode ver aí no menu. Eu quero começar isto pela história dos seguros de saúde. Porque eu acho que a informação que o JN deu, o JN fez um trabalho notável de serviço público antes de ontem. Quando pôs aquela manchete, eu até lhe vou mostrar, quando pôs aquela manchete, desculpa lá, está mesmo muito frio, que eu lhe vou mostrar aqui, classes média e baixa são as que contratam mais seguros de saúde. E agora veja a explicação. Somam 70, esta classe média e baixa. São estas classes que somam 72% das apólices novas de seguros de saúde. Que eu acho muito bem, já lá vou. Mas, que é curioso, estas pessoas nem sequer pagam taxas moderadoras quando vão à urgência de um hospital. Bom, repare na conjugação destes dois fatores. Se quem está a contratar 2/3 dos seguros de saúde são pessoas da classe média e baixa. São aquelas pessoas mais desprotegidas. Bom, não é propriamente desprotegidas, têm menos meios, algumas são desprotegidas. Bom, mas são as pessoas que quando vão lá ao hospital não pagam taxas moderadoras. A pergunta óbvia é, porquê é que você acha que estas pessoas são aquelas que neste momento estão a pôr a pressão toda, aliás, estão a retirar a pressão do SNS, porque elas não confiam, percebe? Se elas não pagam taxas moderadoras e ao mesmo tempo querem contratar seguros de saúde, quer dizer que estão preocupadas com o estado em que encontram uma urgência. Uma consulta que demora 1 ano e não sei quê, eu já lá vou às desculpas da Sra. Ministra ontem, ou então uma cirurgia que demora 3 anos, ou então o senhor que morre de cancro, porque entretanto os atrasos nos exames não levaram a fazer quimioterapia, percebe? É isto que está a assustar as pessoas. Você perguntará, tem razão? É óbvio que têm, não é? Porque quem tem um problema na vida, o problema de saúde é uma coisa chata. E sobretudo, a partir de certas idades. Ora, se as pessoas não se sentem tranquilas, nem confiantes, o que é que vão fazer? Têm que encontrar uma forma de obviar ao problema. Qual é essa forma? É poderem beneficiar de utilizar um hospital privado. Eu sei que pagam 15 euros quando vão a uma consulta, mas pelo menos têm a consulta, percebe? Uma intervençãozinha qualquer, pagam 40, 50, 60 euros um exame, uma ressonância magnética, um caso assim, 65 euros. É chato, mas pelo menos têm direito a isto, percebe? Este é que é o problema. Ora, estes dois indicadores que o JN deu, e repito, foi um serviço público belíssimo que o JN fez a esta altura, como você sabe, eu critico a minha classe quando diz disparates. Eu acho que isto foi um grande trabalho do JN. Isto é o melhor sinal do que se passa com o Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Bom, mas agora vamos continuar para mim. Repare, como eu lhe disse há bocadinho, se você vai a uma urgência, novamente, se você quiser ver, cá está. Outra vez, aliás, por isso é que eu digo que o JN esta semana fez um trabalho excelente do ponto de vista de informação. Quando as pessoas não têm serviços de saúde, o que é que fazem? Nos primeiros níveis, vão correr para as urgências. Porque a manchete do JN é que é falta de médicos de família em top hospitais com falsas urgências, é óbvio. E agora veja só, as urgências, o afluxo às urgências não para de aumentar. A nível nacional já são 43% dos atendimentos que são faltas de urgências. Ao nível nacional, não é? E em Lisboa, 50% das pessoas que vão à urgência não são urgências. Porquê é que isto falha? Não é só por causa dos médicos de família. É por causa de toda esta triagem dos processos que vão a centros de saúde e por aí adiante, até que as pessoas olham e dizem, eu não estou a ser bem entendido, eu vou mas é correr para um serviço de urgência. Porque eu sei que ali estão especialistas, ali depois mandam-me fazer exames. Isto é desvirtuação do sistema de saúde. Está a ver? Porquê é que isto acontece? É óbvio, desinvestimento brutal no Serviço Nacional de Saúde. E eu recordo aquilo que a doutora Teodora Cardoso disse em entrevista ao meu jornal, que saiu na segunda-feira, à Antena 1, que é, meus senhores, há outros cortes menos visíveis. Pois é,
menos visíveis aqui, até um dia em que isto entre tudo em falência, que é exatamente aquilo que está a acontecer com o SNS. Se você for ver, eu já vou à história dos prejuízos, os resultados disto tudo começam a aparecer. Olha, urgências que fecham. Eu acho incrível. Ontem a ministra, numa comissão lá de saúde, a saída da comissão de saúde, terá dito, bom, já temos aqui uma pequena solução para ver se começamos a resolver o problema de urgência do Hospital de Almada, de Garcia Duarte. Espera aí, vocês vejam só o ponto a que isto já chegou, que a contratação de uma pessoa é notícia. Está a ver? Isto é a falência total do SNS. Urgências a fechar, consultas que demoram anos para marcar, cirurgias que demoram anos para marcar. É óbvio que isto ia acabar mal. É óbvio também que não acaba mal de um dia para o outro. Isto vai-se degradando e tal, até que um dia é pano total, que é aquilo que está a acontecer neste momento. E que neste momento tem apavorado uma parte do PS e uma parte do Governo, porque já percebeu que isto vai estourar. Bom, e portanto eu vou-lhe fazer aqui uma previsão. Vou apostar consigo, como nas próximas semanas e meses, você vai ter algumas noticiazinhas tendentes a fazer esquecer a limpar alguns fecheiros, ok? Eu hei de dar detalhes sobre isto, porque já me chegou aos ouvidos algumas informações. Bom, agora veja só. Você pode perguntar, isto é um problema de dinheiro só? Não, não é um problema de dinheiro. O problema da saúde não é desta ministra apenas, ela é um desastre a gerir aquilo, é óbvio que é. Não era do ministro anterior, é de toda a concepção do sistema já há uma série de anos. Não é um problema apenas de falta de dinheiro, é de organização. Porque aquilo, o SNS, como está preso por arames. Quer ver o melhor exemplo disto? Entre 2016 e 2018, não são números meus, são números oficiais. O SNS perdeu 2.500 milhões de euros. Ouviu bem? 2.500 milhões de euros. Má gestão. O sistema está mal concebido neste momento. E mais, numa altura em que os portugueses mais precisam da intervenção da medicina privada aqui, você sabe o que é que tem acontecido. Acabar com as PPPs, que por acaso, onde estão os melhores hospitais neste momento, avaliação do próprio Estado. Portanto, explique-me só qual é a lógica disto. É zero. Sabe qual é a lógica? É a pancada ideológica. Epá, isso é privatizar, está mal. Epá, isto é tirar deixa para dar aos privados. Isto é uma vergonha. O João Miguel Tavares, o meu colega jornalista, escreveu um artigo excelente sobre isto, a dizer, é curioso, porque a esquerda é a melhor amiga da medicina privada. Porque, está a ver, quando você tem o caos instalado no Sistema Nacional Público, as pessoas vão para onde? Para o privado. É os seguros de saúde. É óbvio. Bom, esta pancada ideológica, percebe, que não tem ponta para onde se pega, é aquilo que está a dar cabo do SNS. Bem. Ponto seguinte. Muito maus sinais começam a aparecer. Nós estamos com 18 minutos, já acabamos isto a horas hoje. Os maus sinais que estão a aparecer. Quer ver? Bom, então é assim. Veja só a manchete que acho do Público hoje. Mortalidade na gravidez, parto e pós-parto duplicou em 2018. Bom, você dirá assim, epá, não seja populista, não sei, alarmista. Não. Eu recordo-me, pelo menos há 2 anos, já tinha ouvido médicos a dizerem, atenção, mais dia, menos dia, nós, aquele trajeto que fizemos nos últimos 40 anos, que foi uma baixa incrível de mortalidade infantil, mortalidade nas grávidas, isto um dia destes vai se inverter. Eu suspeito que esta história da duplicação em 2018 não tem apenas a ver com acidentes fortuitos, percebe? Isto reflete a degradação do sistema, que é aquilo que começa a acontecer também com a mortalidade infantil. E isto já não é de ontem, não é de 2018, já vinha de trás, os sinais já vinham de trás. E, portanto, isto que está a acontecer, sem querer ser alarmista, eu começo a ter dúvidas de que não tem a ver com o desinvestimento e com a desorganização em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, a manchete pública diz, no ano passado morreram 17 mulheres, o que fez recuar o país para os valores de 1980, percebe? Diretora-Geral da Saúde disse preocupada, ela está sempre preocupada também, não é? Às vezes, o problema é que isto depois não passa de preocupação.
E a Sociedade Portuguesa de Obstetrícia fala de uma brutalidade. É óbvio que é uma brutalidade. Isto é o reflexo da degradação do Serviço Nacional de Saúde. É isso que nós estamos a fazer. O que eu acho espantoso nisto é que nós, como é que nós ainda temos gente à esquerda que continua com a pancada do SNS, é o público, não nhé, 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 e depois nós temos estas coisas, estas marmeladas. E isto para mim é que me faz impressão. Está a ver? E não se esqueça de uma coisa. Houve 55,6% dos portugueses que votaram nesta marmelada. Eu não vou parar de dizer isto até ao fim da legislatura. Está a ver? Porque a consequência do que nós estamos a ter foi cozinhada também no governo anterior. Aliás, é espantosa a forma como o ministro Adalberto Campos Fernandes, que passou por lá, eu conheço o senhor, está nos grupos dos meus amigos, mas não posso deixar de dizer isto. Amigos, negócios à parte. Um ministro da Saúde que assistiu a tudo isto e que se manteve no poder agarrado àquilo porque queria ser ministro. Bom, último ponto desta conversa. Então o Sr. Presidente da República não vê isto? Vê. O Sr. Presidente da República ainda esta semana se virou e disse publicamente mais ou menos isto. Bom, há aqui uns sinais que as coisas não estão bem, é preciso um sinal no orçamento, não sei quantos, ou seja, a parte financeira. Não é apenas a parte financeira. É a organização do sistema. E o Sr. Presidente da República, que já se percebeu que quer ser reeleito aos ombros com 80% ou 90%, não anda a denunciar isto de forma clara, percebe? Inequívoca. Depois diz, eu avisei, mas não é avisar. Ele tem é que descer ao pormenor e chamar a atenção dos governantes, nomeadamente do Primeiro-Ministro, para aquilo que está a passar. E, portanto, é aquilo que você vê, seguros de saúde, para recorrer, para obviar aqueles problemas que são causados pelo estado comatoso do Sistema Nacional de Saúde. Bom, eu cheguei ao fim do programa de hoje, quero pedir desculpa por este... Olha, não lhe podemos dar uma paisagem melhor, quero pedir desculpa por ter excedido o tempo também e quero agradecer às 2.700 pessoas que estão em direto e pedir a essas e outras que coloquem um gosto e façam partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Tenham um grande fim de semana e até a segunda-feira às 8. Com licença.